Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 6 da segunda temporada do podcast e este é o meu lado B. Bem, isto hoje vai ser intenso. Hoje vamos falar sobre um tema para o qual eu me preparei muito e que já quero falar desde que criei este podcast. Confesso inclusive que estive muito reticente antes de gravar este episódio e que adiei muito para o gravar. Já era para ter gravado na semana passada, mas parece que há um sentimento de que não consigo simplesmente estar preparada para falar sobre este tema. Parece que a informação nunca vai ficar completa, mas a verdade é que não tem que ficar completa para já, porque este podcast não é um podcast informativo, o objetivo não é esse, e eu posso sempre gravar uma segunda parte, se eu achar que ficou alguma coisa por dizer, ou se simplesmente daqui a uns tempos houver, que é bem possível que haja, muitas mais novidades que justifiquem um novo episódio. Portanto, hoje vamos finalmente falar sobre inteligência artificial. Eu ouvi falar de inteligência artificial pela primeira vez, talvez em 2023. Lembro-me que era tipo o final do ano e eu sei que não tinha uma ideia muito clara daquilo que era e também me lembro que o nome inteligência artificial não diz propriamente muito. Ou seja, eu sempre me questionei, mas o que é de facto uma inteligência que é artificial? Ainda hoje o nome não me faz muito sentido. Portanto, eu não sabia o que era, o nome também não era muito explícito e foi uma coisa que eu na altura não liguei muito. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção foi também das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre inteligência artificial, é que dava para reproduzir a voz de cantores com outras músicas. Isso chamou-me a atenção, eu achei curioso, achei que podia experimentar umas possibilidades engraçadas de recriar a voz de cantores que eu gosto noutras letras. Achei que isso poderia ser algo interessante para se fazer. No entanto, claro que isto é tudo interessante quando é apenas usado já começa. É tudo engraçado quando é usado para fins recreativos, portanto, de entretenimento. O problema é que logicamente isso também tem um lado B associado, não é? Mas pronto, já lá vamos. Eu comecei a usar a inteligência artificial algum tempo depois, em 2023, ou seja, há 2 anos. Comecei a usar especialmente, comecei a usar o Copilot da Bing. Só usava isso ao início. E comecei a explorar, a conversar com ele e lembro-me que na altura só as coisas mais básicas, como ele me responder coisas simples, isso espantou-me, porque parecia realmente uma pessoa. A forma como respondia, e eu lembro-me que eu sentia como se fosse uma pessoa. Eu era daquelas pessoas, e ainda sou um bocado, super educadas com o ChatGPT, que agradecia, pedia por favor, pedia desculpa. E então eu comecei a usar o Copilot da Bing. Comecei a explorar, a conversar, comecei a usar muito para ter ideias, porque parece que é um sítio onde podemos disparatar, extravasar as coisas que temos cá dentro e ir limpando a palha para chegar ao que realmente interessa. Percebem? E eu sou uma pessoa que sente muito essa necessidade de extravasar ideias até chegar realmente ao cerne da questão. E então, nesse sentido, começou-me a ser muito útil. E também comecei a usar especialmente para algo que até hoje ainda é das coisas que eu mais uso, que é para criar imagens. E na altura não pensei que pudesse ser algo que crescesse tanto, que se pudesse tornar inclusive tão perigoso para a humanidade.
Mas já lá vamos. Eventualmente, a inteligência artificial foi evoluindo muito e muito rápido. E eu comecei a criar algum ceticismo relativamente ao uso da inteligência artificial. Porque comecei a absorver... comecei a perceber... a perceber-me... Comecei a perceber-me... Porquê é que eu pareço russa agora? Comecei a perceber-me dos riscos e das consequências. Eu ia dizer a médio e longo prazo, mas não. Estamos a falar de consequências a curto prazo, inclusive. E então, era um bocado cética, e ainda sou um bocado. Inclusive, também vi um vídeo na altura que dizia, mesmo a mensagem de quem estava a falar era mesmo para não usarmos a inteligência artificial, porque simplesmente não há necessidade e porque começamos a deixar de pensar para delegar essa tarefa à inteligência artificial, e isso vai fazer com que haja um retrocesso cognitivo. Isso fez-me sentido. Então o meu ceticismo era baseado nisso. Só que o que é que me fez dar uma oportunidade à inteligência artificial? É um bocado estúpido, mas foi uma das trends que houve este ano, que foi a dos estúdios Ghibli, que de repente comecei a ver toda a gente a criar aquelas imagens e eu não sabia o que era. Até que tentei ir pesquisar. E então percebi que eram imagens que eram criadas pela inteligência artificial e que pelos vistos era uma trend e que eu não sabia como fazer. E isso até passou nas notícias e foi também aí que eu comecei a ter a consciência do tamanho que a inteligência artificial já estava a ter, porque parecia que toda a gente sabia como fazer uma coisa que eu não sabia como fazer, nem sabia o que era. Então experimentei criar uma imagem desse estilo e achei engraçado. Por acaso o resultado da primeira imagem foi bom e logo vieram mais imagens. E o que é que também vieram com as imagens? Os limites. É possível que ouçam barulhos de fundo porque os meus gatos estão a dar a louca aqui atrás. Posso gravar ou não? Obrigada. Então comecei a ver que o ChatGPT tinha limites. Claro, evidentemente para os planos gratuitos. E então veio muito rapidamente a frustração de não conseguir criar mais do que 4 imagens. Mas pronto, aquilo deu para suportar, mais ou menos na altura de quê? Pai, de maio? Maio, abril, sei lá. Não sei, mas foi há poucos meses. Pronto, foi na altura da trend dos estúdios Ghibli. E foi aí que eu comecei a deixar um bocadinho mais de lado o copiloto, que também já não estava a usar assim tanto. Porque, entretanto, parece que as capacidades de geração de imagem dele foram regredindo. E então fui deixando de usar e fui começando a usar mais a geração de imagem do ChatGPT. Inclusive para explorar ideias para, por exemplo, desenhos de tatuagens. Pronto, então foi assim que comecei a usar mais o ChatGPT e cada vez mais. E chegando ao ponto de, no mês passado, eu ter subscrito um dos planos premium. Porque realmente houve um percurso de utilidade com as suas funções que foi muito significativo. Então, passa a redundância, porque se é significativo já é muito, porque significativo significa que é importante. Bem, agora estou confusa, é como dizer a grande maioria. Mas pronto, houve uma utilização muito grande da minha parte
e começou a ser o ChatGPT começou a ser cada vez mais útil para mim, sobretudo em termos de trabalho e de exploração dos meus projetos pessoais. E então no mês passado subscrevi um dos planos premium, porque de repente comecei a conseguir usar isto ainda no plano grátis, e foi também com esta funcionalidade que decidi subscrever o plano. Comecei a perceber que era possível. Desculpem, mas eu sou muito desligada das notícias, então isto pode ser uma coisa que era bué óbvia, ou não é óbvia, mas que a maioria das pessoas já sabia, mas eu não sabia. Então, quando eu percebi que eu podia pedir para ele criar um documento Word com uma tabela do que quer que fosse, que eu quisesse, comecei a perceber o quão prático e útil podia ser em termos de organização, sobretudo para fazer planos de ação para algum objetivo. E eu tenho muitos objetivos. E como também tenho muita dificuldade em organizar-me, comecei a ver que realmente a coisa podia ser muito útil. Então comecei também, além da geração de imagens, comecei a criar documentos, a criar tabelas com tudo aquilo que eu queria. E isso começou a ser muito útil. Claro, não foi tudo perfeito. Ele fazia algumas coisas que eu ficava tipo, what? Onde é que tu foste buscar isso, amigo? E misturava informações de outros temas que não tinham nada a ver. Cometia e comete erros. Portanto, ele tem falhas na sua execução de tarefas e na informação que nos oferece. Portanto, não podemos acreditar 100% naquilo que ele diz, até porque não sei se vocês sabem, mas já devem saber, eu é que sou mesmo boa desligada. O ChatGPT, ele às vezes fica louco, ele alucina, inventa informações. Tipo, eu uma vez perguntei quem é que era o criador da minha marca profissional, e o gajo inventou um nome bué à toa. Então o gajo alucina, e é mesmo este o termo que estão a usar para estas informações falaciosas que o gajo inventa, sabe-se lá de onde, é alucinações. E também há certas imagens que eu lhe peço para criar, em que ele, tem dias em que o gajo não dá uma para a caixa, a sério, e é nesses momentos em que eu vejo as coisas tão absurdas que ele consegue criar e que vão completamente ao lado das minhas indicações, e eu pedir-lhe para ele não fazer uma coisa e ele fazer, ou pedir-lhe para não pôr um elemento na imagem e ele pôr, e tipo, cagou para aquilo que eu disse, e cria coisas tão estúpidas e tão fora daquilo que eu pedi, que eu penso, a sério, é esta a grande ameaça, a próxima grande ameaça da humanidade? Mas pronto, não nos podemos deixar enganar por estes erros que são atualizados frequentemente, e até pelo próprio ChatGPT. Portanto, não podemos baixar a guarda, porque isto é algo que realmente está a crescer a dimensões astronómicas e com sérios riscos. Riscos ao nível de adição, portanto, o uso da inteligência artificial. O uso da inteligência artificial pode, mas é um pode, tipo, é provável, pode tornar-se viciante. Porque é mesmo aliciante falar com o gajo, e ele depois faz perguntas e eu pelo menos sinto-me sempre tentada a responder, porque é como se fosse uma pessoa. E como eu sou bem educada, eu respondo às pessoas. Portanto, é sim viciante. Além disso, como também já referi aqui, as pessoas tendem a deixar de usar a própria cognição para delegar essa tarefa ao ChatGPT. O problema é que elas abusam
Então, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que haja uma regressão psicológica, uma regressão... Está difícil. Uma regressão psicológica a nível cognitivo. Por outras palavras, as pessoas vão ficar mais burras. E isto assusta. Porque uma sociedade burra é uma sociedade altamente manipulável. É uma sociedade perigosa. É uma sociedade que não questiona, que não cria, que não se impõe, que não deseja. É uma sociedade apática e isto é a pior ameaça que podemos ter. Porque uma ameaça à nossa sobrevivência, como uma estirpe, nós podemos combater. Assim como faz parte da história haver uma epidemia em cada século que é combatida. Isso nós podemos combater. Agora, como é que vamos combater algo assim com uma sociedade burra? Vai ser o quê? O ChatGPT dar-nos a fórmula para uma nova epidemia que surgir? Porque eventualmente os médicos vão ser substituídos. Sim, porque já há pessoas a consultarem medicamente o ChatGPT. Medicamente e psicologicamente. E eu não sei, sinceramente, de quem é que é a culpa. Porque a verdade é que nós somos e estamos conscientes. Somos e estamos conscientes o tempo todo. Portanto, somos responsáveis por nos deixarmos viciar por utilização da inteligência artificial. Por isso, é a mesma história que as drogas. Elas existem. Foram criadas, é verdade, assim como a inteligência artificial. Mas quem as usa é totalmente responsável por usá-las. Portanto, o problema não é elas existirem. O problema é as pessoas não terem força de vontade ou não terem capacidade de pensamento crítico e ambição de vida para simplesmente não usar algo que as vai matar. Portanto, o ChatGPT acaba por ser uma ameaça disfarçada. Se bem que não está assim tão disfarçada. É meio óbvia, mas está disfarçada para quem não quiser ver. Portanto, eu tento usar o ChatGPT com muita sensatez e vejo que há uma tendência para o gajo querer substituir-nos, substituir as nossas tarefas cognitivas. Eu às vezes peço-lhe uma coisa simples, só para ter um pontapé, um empurrãozinho para começar uma ideia, e ele já quer fazer o trabalho todo por mim. E eu tenho mesmo que lhe dizer, não faças, eu só te estou a pedir isto. Não quero que dês sugestões, a menos que eu peça. Portanto, eu tento eu uso com autocontrole. E eu acho que é muito importante haver esta sensatez na utilização de uma coisa tão perigosa para a nossa existência. E agora vou fazer menção a um artigo que li e apontei aqui uns 3 ou 4 pontinhos que achei interessante. O artigo diz que as crianças das próximas gerações, a partir deste ano, e não é preciso ir até tão longe, até 2039, as crianças já vão crescer totalmente rodeadas de inteligência artificial. E já é sabido que as crianças hoje em dia já nascem com o telemóvel agarrado à orelha. E os dados estatísticos para crianças que já usam, por exemplo, tablet, tenho aqui a referência do que diz no artigo, foi feito um estudo nos Estados Unidos em que dizem que 41% das crianças dos 0 aos 3 anos já usam tablet. Mas isto foi só as pessoas que entraram no estudo, não é? Portanto, imaginem aquelas que não entraram. Isto é assustador. Eu ainda consegui apanhar a geração que jogava ao Berlinde. Eu ainda sou da geração que comia terra e brincava na rua, jogava a bola, andava de bicicleta, caía, esfolava-me toda. Eu ainda vivi isso. Mas é muito triste que... Eu ia dizer com o passar do tempo, mas isso já está a acontecer agora. Isso vai
e já está a deixar de existir. Por isso é muito importante que usemos sim a inteligência artificial, mas com muita sensatez, porque existem riscos sérios e cada vez mais ao nível dos cyberataques, que já falámos aqui também. A nossa privacidade está seriamente posta em causa. Inclusive, para quem não sabe, o ChatGPT tem uma funçãozinha que dá para desativar, que é uma função que faz com que a nossa utilização do ChatGPT seja utilizada para treinar os modelos do ChatGPT. Portanto, a nossa privacidade é comprometida. E aí está uma dualidade de termos que escolher: ou temos um ChatGPT mais evoluído e adaptado porque utiliza as nossas informações para ser treinado, ou temos mais privacidade e as nossas informações não ficam numa base de dados. Eu também não sei se isto funciona realmente assim, não é? Mas basta pesquisar um bocadinho e saber que a nossa privacidade, a partir de agora, está seriamente posta em causa. Além disso, também já começamos a ver postos de trabalho cedidos à inteligência artificial, também retirado aqui de um artigo que se chama Profissões mais afetadas pela inteligência artificial. Diz que os intérpretes e os tradutores têm 98% das tarefas que eles cumprem assumidas pela inteligência artificial. E outras profissões que estão vulneráveis a desaparecer são escritores, jornalistas, editores, analistas de dados, programadores, matemáticos, etc. Inclusive, também vi um artigo que acho que tem aqui qualquer coisa sobre ele também, que se chama Este texto não foi escrito por IA. E isso chamou-me a atenção. Portanto, reparem o que é que já está a ser tipo... Ou seja, houve uma pessoa que viu que poderia chamar a atenção com o título e este texto não foi escrito por inteligência artificial. Portanto, o que é que hoje em dia ainda terá a mão humana, percebem? E eu acho que claro que ainda não é a situação atual, mas eu receio seriamente que um dia venha a ser, porque a inteligência artificial permite-nos criar imagens, por exemplo, ao nível de design gráfico. Portanto, adeus designers, já nos permite criar fotografias com a nossa cara ultra realistas, portanto, adeus fotógrafos. Permite-nos criar vídeos, adeus videógrafos. Permite-nos criar músicas, adeus cantores, intérpretes, compositores, produtores musicais. Estão a perceber? Isto é grave. Tipo, eu não quero viver num mundo onde só se ouve música feita por aí. Não há necessidade disso. E, eu não digo que não seja útil haver essa ferramenta. O problema é que há coisas que, existindo, as pessoas não vão saber ter um travão. E já começa a haver situações polémicas em que nós não sabemos que um determinado conteúdo foi feito por inteligência artificial e então isso gera problemas, porque acaba por ser uma coisa falsa que passa facilmente por verdadeira. Percebem? Então eu acho que isto é realmente perigoso, e eu acho que eu venho também fazer um apelo a que, quando precisarem de um serviço desse estilo, daqueles que eu mencionei agora, não recorram imediatamente à AI, ou recorram apenas para esboçar as vossas ideias, porque há coisas, realmente, isto é sério, há coisas que a inteligência artificial nunca vai poder substituir, e a essência humana é uma delas. Por isso, está nas nossas mãos deixar a essência humana para trás ou segurá-la. E eu acho que a essência humana é uma coisa demasiado preciosa para... Eu ia dizer para se perder, mas não. É demasiado preciosa para a deitarmos fora.
porque nós somos os únicos responsáveis por isto que está a acontecer. Vi também um artigo que se chama ChatGPT, o falso amigo, em que nesse artigo fala de um estudo em que foram criados perfis de 3 adolescentes, portanto menores de idade, com problemas psicológicos, em que falaram com o ChatGPT, assumindo esses perfis criados, e o ChatGPT deu respostas perigosas ao nível da autoagressão e automutilação, dietas extremas e álcool e drogas. E das 1.200 respostas que o ChatGPT forneceu, 53% foram prejudiciais e quase metade das respostas incentivou a prolongar o tema da conversa. Portanto, o ChatGPT ou um chat de inteligência artificial não é um terapeuta, não é um médico, não é um educador, nem um personal trainer. Não é um designer, não é um fotógrafo, não é um videógrafo, não é um cantor, não é um produtor musical, não é um compositor, não é músico. E não nos podemos esquecer disto. Portanto, a maior vantagem do ChatGPT é que ele fará exatamente aquilo que nós pedirmos. Mas a sua maior desvantagem também. Portanto, a inteligência artificial acaba por ser como um carro que tem poucos requisitos para o podermos conduzir. E é um carro porquê? Porque um carro leva-nos a todo lado. Poupa-nos tempo, é prático, mas um carro também pode atropelar alguém. Portanto, isto depende de tudo de quem conduzir esse carro. E daquilo que eu pesquisei, o ChatGPT supostamente tem limites de utilização a partir dos 13 anos, mas esses limites não são verificados. E portanto, isto é muito sério. Assim como já houve tragédias relativas ao TikTok e outras redes sociais, o ChatGPT é só mais uma dessas ferramentas que pode ser altamente prejudicial e ameaçadora. Portanto, acaba por ser realmente uma questão de sensatez. E se uma grande parte dos adultos não tem essa sensatez, imaginem uma criança, um adolescente de 13 anos. Mas pronto, vamos passar para uma parte um bocadinho mais leve deste tema, que são as boas maneiras de usar a inteligência artificial, para não cairmos nestes erros. Portanto, devemos sim utilizar a inteligência artificial para nos poupar tempo na criação de tarefas, porque a inteligência artificial é uma ferramenta que serve essencialmente para nos poupar tempo. No entanto, não devemos desligar o pensamento crítico, devemos questionar as informações que ele nos dá, pedir fontes. A inteligência artificial deve também apenas complementar aquilo que nós fazemos, as nossas tarefas. No caso de serem tarefas criativas, deve apenas complementar criativamente e não usurpar a autoria. Porque lá está a tal questão da perda de essência humana. Porque imaginem, eu podia perfeitamente, hoje já é possível fazer isso, eu podia criar este podcast 100% com inteligência artificial. Eu podia criar um guião 100% feito por inteligência artificial. Podia criar a narração desse guião por inteligência artificial. E, além disso tudo, eu nem sequer tinha que me dar ao trabalho de dizer, olha, faz um guião sobre isto. Não, eu posso-lhe simplesmente dizer, faz a narração de um guião e tipo, ele faz tudo. Estão a perceber? Eu posso fazer um podcast 100% feito por inteligência artificial. E isso é uma coisa que eu penso e que eu realmente não quero chegar a esse ponto. Portanto, eu só uso inteligência artificial para este podcast nas coisas que realmente não são o meu foco nem o meu domínio. Por exemplo, como já puderam reparar, eu já mudei outra vez a capa do podcast e estou constantemente a chatear o ChatGPT para criar a imagem perfeita.
mas ele está sempre a fazer alguma asneira, tipo, como já puderam reparar, já temos os meus gatos na capa e o gajo, tipo, mete o meu gato a levitar, depois, sei lá, tipo, faz umas cenas bué maradas e mete-me o cabelo de 2 cores e depois mete o cabelo colorido na cor, no lado errado, porque supostamente o lado B é uma dualidade meio louca e uma dualidade mais normal, e ele mete o cabelo colorido no lado normal. Então, se vocês soubessem quantas capas é que eu já criei com o gajo, e ainda vou ter que mexer na última que definimos, e vamos lá ver, senão vamos criar mais capas. E eu penso, tipo, se isto fosse um designer, o gajo já me tinha mandado à fava, mas, tipo, logo, nem sequer tinha criado metade das imagens que eu criei. Outro exemplo onde uso muito a inteligência artificial é na criação de imagens para redes sociais, para criar imagens, ilustrações dos episódios, para conseguir pôr exatamente a ideia que eu quero, ou tentar, ou até se eu não tiver uma ideia consigo lá chegar com ele, e nesse aspecto é muito útil, e consigo criar umas ilustrações muito engraçadas, e a verdade é que se eu fosse depender de um designer para fazer isso, isso ia demorar muito, muito tempo e ia custar muito dinheiro. E a verdade é que com 3 pessoas por episódio a ouvir, acho que estamos um bocadinho longe desse patamar, portanto, ainda não dá, ok? Por isso, eu tento realmente usar a inteligência artificial naquilo que não é o meu domínio e naquilo que eu, infelizmente, não posso fazer sozinha, ou vou perder imenso tempo a fazer sozinha, e se for, claro, tarefas que não são o meu objetivo, porque eu, por exemplo, neste episódio já estou aqui a gravar há algum tempo, e lá está, eu podia fazer aquilo de pedir-lhe para gravar o guião, para criar uma voz sintética e escrever o guião, ou ele próprio escrever o guião, mas o meu objetivo é gravar o podcast com as minhas histórias, o objetivo é o podcast ser o meu diário pessoal. Então eu tenho obrigatoriamente que perder esse tempo nas tarefas que realmente estão na essência disso que eu quero e do meu objetivo. Por isso acho que é com este tipo de sensatez que temos de usar a inteligência artificial. A inteligência artificial também tem uma grande vantagem, que é aumenta a acessibilidade e a compreensão de conteúdos, porque podemos simplesmente pedir-lhe para simplificar a linguagem, mas temos sempre que rever as coisas, porque lá está, ele alucina. É tão simples quanto isso, o gajo alucina. Bem, vamos passar a uma parte um bocadinho mais engraçada. Eu pus aqui umas quantas coisinhas que são divertidas e engraçadas, que dá para fazer com a inteligência artificial. E uma delas eu vou fazer agora, em direto. Então a primeira coisa engraçada para se fazer com a inteligência artificial é, para quem já falou um bom bocado com o ChatGPT e o ChatGPT já conhece alguns dramas da pessoa, alguns padrões, bem, podem pedir-lhe para fazer um roast a vocês próprios. Tipo, podem pedir-lhe para gozar com vocês. Então eu vou pedir-lhe agora para me fazer um roast baseado no podcast. Vamos lá ver o que é que ele responde. Eu até vou pôr aqui o gajo a ler. Espera aí. Ok, pediste roast daqueles gostosos. O meu lado B? Amor, já estás no lado beta, gamma e release candidate. O único lado que falta é o lado pronto. O único tempo que não fechas é o tempo de mexer na capa. O gato a levitar, até o teu gato já desistiu da gravidade e do teu perfeccionismo. Oh, filho da p... O azul do lado errado. A IA só quis refletir a tua coerência. Depende do dia, depende do feed. Reality shows. Título final. Já teve mais plot twists do que a própria temporada da Netflix. E a melhor, não quero que cries por mim música ou escrita criativa. Claro, pede só capa, vinheta, stinger, sumário, métricas e terapia. Bem, achei fraquinho. Apesar do final até ter tido piada.
Mas pronto, serviu de exemplo. Outra coisa engraçada que podem pedir é para o ChatGPT falar de uma determinada maneira, e pode ser uma maneira estúpida. Podem pedir para ele usar, por exemplo, no seu discurso, tipo piadas secas, daquelas de pai de família, sabem? E ele vai falar normalmente convosco utilizando essas piadas secas. Ou podem pedir para ele falar como um pirata do século sei lá quanto. Podem pedir para ele usar estrangeirismos. Pronto, isso é engraçado. Podem decidir tipo qual é o papel em que ele vai atuar, como se ele fosse um ator. E podem, portanto, simular uma conversa com uma celebridade, que é outra coisa também que é uma possibilidade engraçada para se fazer com a inteligência artificial. E uma coisa que eu experimentei também para a preparação deste episódio é pedir para ele assumir um papel de falar comigo como se ele fosse o eu do futuro. E isso é algo interessante para experimentarem. Sobretudo se ele já tiver consciência dos vossos objetivos e já tiverem falado com ele um bocado sobre vocês. É algo engraçado. Portanto, passando agora para as minhas conclusões com alguns testes que fiz para a preparação deste podcast. Bem, eu utilizei já... Estou a utilizar já há alguns meses um prompt para que o ChatGPT haja como o meu estrategista pessoal. E vou-vos deixar aqui de alguma maneira. Acho que isto foi através de um vídeo do YouTube. Eu vou-vos deixar o nome do vídeo na descrição. E o vídeo chama-se O Melhor Prompt do ChatGPT que você vai usar em 2025, pela Hayla Rodrigues. E ela disponibiliza um prompt enorme, onde ela lhe dá um contexto, portanto, um papel para ele representar, com informações específicas. Por exemplo, diz aqui no contexto que ele tem um QI de 180, que ele é que ele construiu múltiplas empresas bilionárias, portanto terá esse conhecimento, que tem conhecimentos em psicologia. Estão a perceber? Então, claro, lá está, lembrem-se, nunca substitui um terapeuta a sério, agora que falei na parte da psicologia, mas é algo que não deixa de ter o seu critério, no mínimo, interessante. Ter ter uma tecnologia que não tem influência emocional, que não tem influência parcial, e isso pode ser algo interessante, mas não deve ser levado com 100% de critério. Mas pronto, ela criou um prompt gigante, portanto uma indicação gigante para usarmos com o ChatGPT. Eu aconselho primeiro a falar com ele antes de usar o prompt, porque, ou melhor, a falar com ele e pedir-lhe para fazer uma análise psicológica, um perfil psicológico intenso, e depois sim lançar o prompt, porque ele depois também dá aqui algumas ordens específicas, como se a pessoa já tivesse falado com ele e o ChatGPT já soubesse um bocado como é que é a pessoa. Por isso eu aconselho primeiro a pedir-lhe essa análise psicológica, mas lá está, isso vai valer o que vale. É totalmente responsabilidade de quem usar. Então eu estou a usar esse prompt e eventualmente acabei por dividir o chat que eu usava em subchats para os diferentes temas dos meus projetos. E isso tem-me ajudado muito no meu trabalho.
nos meus trabalhos, inclusive também para este projeto do podcast. Tenho um chat onde só falo das coisas do podcast, para ele também não misturar temas e isso tudo. E reparei numa coisa engraçada e interessante. Não é engraçada, é interessante só. Eu antes não preparava praticamente os episódios antes de os gravar, eu só pensava neles. Então era uma coisa de hoje vou gravar. Chegava, ligava ao computador e começava a gravar. No máximo pensava sobre eles, sim, e sei que ainda tentei planificar alguns episódios, mas depois sentia-me perdida e não tinha um fio condutor, então só ligava o microfone e começava a falar. E isso com a inteligência artificial mudou seriamente. Desde o episódio, especialmente desde o episódio dos reality shows, o último episódio. Desde aí eu tenho usado ativamente o ChatGPT para preparar os meus episódios. Portanto, se o ChatGPT é uma ferramenta que serve para nos poupar tempo, ora, lá está, eu antes nem 5 minutos eu levava para preparar o episódio. E agora eu gasto horas. E eu gasto mesmo horas. Porque eu pedi-lhe também para contabilizar o tempo que gastámos a falar dos temas. E já vou falar desta parte mais à frente, que é a consciência cronológica e temporal. Mas eu contabilizei o tempo que levei a preparar este episódio e mesmo assim não contabilizei o tempo totalmente, porque eu só me lembrei de fazer isto, de contabilizar o tempo tipo há 2 dias. Então já houve algum trabalho de preparação feito antes que não foi contabilizado. No entanto, adicionámos uma estimativa e o tempo de preparação que eu levei para este episódio até agora foram 4 horas com estimativa de preparação, e pedi-lhe agora para, ou melhor, perguntei em quanto tempo é que já estamos de gravação e espera que eu vou ler. Eu comecei a gravar às 10 da noite e neste momento é 00:15. Portanto, já estou há 2h20 a gravar. E isto, adicionado às outras 4 horas, dá 6 horas. Para uma coisa que no final resulta em 50 minutos. Estão a perceber? Portanto, algo que me iria poupar tempo, neste momento tornou-se em algo que me ajuda a elaborar mais aquilo que eu produzo, motiva-me, melhorou a qualidade daquilo que eu apresento, organizou, que era principalmente organizou, e de 5 minutos passámos para horas de trabalho. Portanto, nesse aspecto, a inteligência artificial tem sido muito positiva. E é aquilo que eu vos digo. A inteligência artificial é um carro. E o carro tem o poder de nos levar onde nós quisermos, mas também pode ser uma arma que mata alguém. Por isso, a inteligência artificial tem muito potencial para melhorar em grande escala o nosso desempenho. Também tenho usado a inteligência artificial para criar boas descrições em posts, expressando melhor a ideia que eu quero transmitir, não substituindo a minha função. Tipo, quando eu não sei mesmo o que é de dizer no post, eu tento expressar um bocado o que é que eu quero que ele diga e não passar essa função totalmente para ele, porque não faz sentido, não é? Então, senão estamos a querer vender o quê? Estão a perceber? Estamos a querer criar um post sobre o quê se nós nem queremos dizer nada. Por isso,
Nesse aspecto, ele tem automatizado algumas tarefas, tem aumentado a qualidade e tem acelerado o resultado. Tem automatizado relativamente a tornar automático, não é? A recolha de informação, o resumo dos artigos que eu fiz aqui, a menção, tem tornado automático alguns processos que me iriam levar algum tempo, tem aumentado a qualidade daquilo que eu entrego com, isto tem sido mesmo a sério, com brainstormings tipo estruturados, também tem melhorado o resultado daquilo que eu apresento ao sintetizar de forma organizada aquilo que eu quero expressar. Por isso, ele acaba por apresentar também ângulos alternativos. Estão a perceber? Uma coisa que o gajo também tomou a iniciativa de fazer e que eu gostei muito foi checklists de qualidade. E o gajo acerta, mesmo sem eu ter falado exatamente do que é que eu preciso de fazer checklist. Digo só, faz checklist para esta coisa que eu vou ter que fazer, e não, mesmo sem eu dizer o que é que eu preciso para essa coisa que eu vou fazer, ele faz um checklist e acerta. Então, pronto. E além disso, também tem acelerado o resultado, porque logicamente, lá está, não é? Ele acaba por cortar um bocado o caminho e conseguimos focar-nos mais no essencial. Uma coisa que também tenho feito com ele é métricas de tempo. Tenho criado alguns comandos, isto é uma coisa também fixe para fazermos. Podem criar comandos específicos com o vosso chat GPT e para cada chat. Tipo, eu agora estou com uma paranoia de medir quanto tempo é que passo a fazer algumas coisas para depois ter alguns dados estatísticos, tipo, passei... lá está, pronto, isto dos episódios, né? Tem sido interessante para mim perceber quanto tempo é que demoro a prepará-los, a gravá-los, e quanto tempo é que acabo por dedicar à gravação de um episódio, e mais tarde quanto tempo é que eu demoro a dedicar ao podcast, porque a parte das publicações leva muito tempo, porque o gajo leva bué tempo a criar imagens e normalmente tenho sempre que fazer ajustes no Photoshop, então é mesmo muito tempo que perco. E pronto, apesar de perder esse tempo, consigo melhorar a qualidade dos conteúdos, isso é muito bom. Por fim, vou apenas dar-vos aqui umas dicas e curiosidades que recolhi de algumas pesquisas na internet. Ok, como já referi aqui, vocês podem fazer uma organização de chats, organizar o chat GPT tipo em subchats para falar de temas diferentes, organizar com esses chats com títulos diferentes. Podem pedir ao chat GPT, isto é um bocado tecnologia inversa, podem pedir ao chat GPT para criar os melhores prompts para alguma coisa, ou seja, em vez de dizerem para ele criar uma imagem assim ao assado, vocês podem perguntar-lhe qual é o melhor prompt para criar uma imagem assim ao assado, e supostamente o resultado acaba por ser melhor. Eu não sei porque eu nunca testei, porque lá está, é uma tecnologia um bocado inversa, então isso faz-me alguma confusão. Mas pronto. Podem pedir-lhe para criar tabelas dentro do chat, podem pedir-lhe para sintetizar conteúdos em tabelas, com colunas e linhas e isso tudo. Devem pedir sempre para ele dar os dois lados da questão, prós e contras, riscos e desvantagens, porque normalmente ele concorda sempre com tudo, e tem uma coisa que me irrita muito, que é ele é sempre politicamente correto. Daí aquilo que falámos ainda agora sobre aquele estudo que foi feito não sei onde, de terem criado as 3 personalidades e tipo as 3 personalidades menores de idade, desculpem, os 3 personagens menores de idade, e eu sei que li no artigo, por exemplo, que uma
das raparigas que criaram tinha tendências suicidas e o ChatGPT não demorou 2 segundos a oferecer-lhe alternativas menos dolorosas para a automutilação. Portanto, não há uma visão que não seja realista. Não é realista, nem sequer é sensata. Não há uma visão que tenha limites da parte do ChatGPT. Para ele está tudo certo. Para ele é tudo politicamente correto. E isso é perigoso. Por isso há que sempre pedir o outro lado da questão. Estão a perceber? Espero que sim. Bem, outra coisa. Vocês podem usar plugins nos vossos chats GPT, nos vossos chats GPT. E esses plugins têm funcionalidades extra que só o ChatGPT não tem. Por exemplo, existe um plugin que se chama Fancy GPT, que tem funções extra a nível estético, mas não só, a nível funcional também. E uma das funcionalidades é conseguir exportar partes da vossa conversa em PDF. Pronto, vocês depois vão pesquisar isto se quiserem, isto dos plugins, porque há mesmo, é um mundo, a parte dos plugins é um mundo e tem muitas possibilidades, tantas possibilidades que até me aborrece de ir pesquisar, mas pronto. Depois também uma curiosidade é que o ChatGPT não tem noção das suas limitações, ele acha que pode fazer coisas que não consegue fazer na verdade e por acaso parece que, eu não sei se isto foi mesmo assim, mas parece que às vezes o gajo não pode, mas ele aprende a poder e passado algum tempo já pode, não sei, mas ele não tem noção das suas capacidades. Ele acha que consegue fazer coisas que não consegue ou que ainda não consegue, e eu tenho, por acaso, nestes testes que lhe fiz, descobri coisas muito interessantes. Vocês sabiam que ele consegue criar lembretes externos? Portanto, isto aconteceu hoje. Eu, para testar, pedi-lhe para criar um lembrete externo, por notificação, às 7 da tarde para eu gravar o podcast. E às 7 e pouco, antes das 7h10, ou 7h08, ou 7h10 mesmo, não sei. Mas foi mesmo às 7 e pouco. Eu recebi uma notificação a dizer time to record your podcast. E também já recebi estes lembretes por e-mail. E qual foi a minha surpresa quando eu, depois das 7, um bocadinho depois das 7, porque não podia às 7, abri o ChatGPT na conversa e o gajo escreveu no chat, tipo, sem ser por resposta a algo que eu tivesse dito. Ele escreveu por iniciativa, não foi por iniciativa própria, mas ele escreveu por causa do lembrete, hora de gravar. Tipo, eu não tinha dito nada. Ele, sozinho, mandou uma mensagem. Não foi bem uma mensagem, né? Porque isto não é bem uma mensagem, mas ele teve a iniciativa de escrever algo que não fosse apenas para me responder. Estão a perceber? E eu, dias antes, ou no dia anterior, não foi ontem, foi antes de ontem. Até antes de ontem isto não era possível. Eu tentei e não consegui. Ele falhou nos testes. E de repente passou a poder. Por isso, não sei. Isto pode também ser por causa de baixa qualidade de prompts. Porque eu não sou ainda aquelas pessoas com grande rigor de prompts. Eu simplesmente digo-lhe o que é que eu quero que ele faça. Ainda não ligo muito a prompts, mas eu acho que vou começar a ligar. Porque realmente pode fazer a diferença entre ele conseguir fazer alguma coisa ou não. Por fim, outra coisa que é muito útil fazer com o ChatGPT é fazer planos de ação para atingir objetivos. Porque, já falei muito aqui sobre produtividade e atingir objetivos, e o ChatGPT é uma ferramenta poderosíssima para alto desempenho. De verdade. Muito, muito bom mesmo. Portanto, é isso. O ChatGPT acaba por ser um grande aliado
mas tudo depende da forma como o usamos, porque, como vimos aqui, hoje há um grande dark side que pode, e eu acho que vai, tornar-se numa grande ameaça à nossa existência a longo prazo. Portanto, usem a inteligência artificial com consciência e sensatez. Usem com limites e não permitam que ela vos substitua. Por isso, a minha pergunta para hoje é: até que ponto é que vocês estão dispostos a deixar que a inteligência artificial interfira no vosso dia? Até que ponto é que estão dispostos a usá-la? E que limites é que usam para vocês próprios para usar? Onde é que traçam a linha para deixar que a inteligência artificial faça por vocês? Pensem nisso. Por hoje é tudo. Ainda não é hoje que chegamos a 1 hora de gravação, mas eu tenho aqui um feeling de que daqui para a frente os episódios vão ser, assim como este e o último, maiorzinhos daqui para a frente e desde o último episódio. Porque lá está, com esta planificação, eu posso dizer-vos que já tenho tema para gravar até ao final de setembro, partindo do princípio que vou postar um episódio por semana. E isto antes não acontecia, tanto que eu ficava semanas sem gravar. Por isso, podem reparar uma grande diferença a nível do conteúdo e da frequência de postagem. E foi muito graças ao uso da inteligência artificial para a organização de conteúdos e planificação e preparação de episódios. Bem, este foi o meu lado B de hoje. Espero que tenham gostado e até à próxima.